professor Nivaldo? Tudo bem, Vivi. Prazer estar com você agora. Acabamos a palestra lá e conversar um pouquinho com você agora. Estou à tua disposição. Prazer conversar contigo, tá? Prazer é meu. Peço que você se apresente para o público que está assistindo a gente. Muito bem. A autoapresentação é sempre muito difícil falarmos de nós mesmos, né? Mas eu sou Nivaldo Munari, eu sou advogado especializado em licitações e contratos administrativos. Sou procurador do Estado de São Paulo aposentado, né? 29 anos aí de exercício do cargo, dos quais aí 20 anos, mais ou menos, trabalhando com licitações e contratos. Basicamente é isso, Vivi. Bacana. Primeiro também gostaria de te parabenizar pela palestra, né? O tema da palestra foi o sistema de registro de preços. Isso. E considerando essa temática, gostaria de trocar algumas informações aqui para atualizar o nosso público sobre o sistema de registro de preços. Estou à tua disposição. Primeiro, que você falasse um pouco em quais pontos o licitante deve se ater quanto a uma compra por registro de preços. Como ele identifica se esse processo se trata de uma aquisição ou uma contratação de serviço pela sistemática de registro de preços e quais seriam os requisitos que ele deveria se ater em relação a esse edital? Excelente pergunta, Vivi. Então, o ponto-chave disso que você colocou é a leitura atenta do edital. Aliás, é alguma coisa que o licitante deve fazer qualquer licitação, né? Seja de sistema de registro de preços ou não. Mas eu diria que sistema de registro de preços com mais cuidado ainda, por causa das peculiaridades do sistema de registro de preços. Então o ponto inicial é esse, vai fazer a leitura do edital. Na leitura do edital, ele deve identificar qual é o regulamento que está sendo utilizado como regência daquela licitação, daquele sistema de registro de preços. Porque a gente tem os regulamentos dos diversos entes federativos. Então, os regulamentos têm muita coisa de parecido, mas eles não são iguais. Eles têm diferenças entre si. Então, você precisa saber qual é o regulamento que rege e trabalhar em cima das regras dele. Tudo isso você vai encontrar fazendo a leitura atenta do edital, né? A consequência de uma leitura atenta do edital é você identificar pontos que possam ser pontos ilegais, pontos equivocados no edital. E aí utilizar o mecanismo da impugnação ao edital. Por que a impugnação ao edital ela é importante, seja uma licitação de registro de preços ou não? Mas eu diria que na licitação de registro de preços ela assume uma importância maior. Por quê? Porque com o registro de preço vencido, você tem a possibilidade de executar vários contratos. Então, se você tiver um problema, uma dificuldade na execução, isso não vai se restringir a um contrato, que é o que acontece quando não é sistema de registro de preços, é o sistema usual de contratação da administração. No sistema de registro de preços, você pode ser chamado para vários contratos, então você terá problemas em todos eles. Então, esses pontos me parecem os pontos mais importantes. E depois, a atenção para as cláusulas específicas. Em matéria de sistema de registro de preços, e especificamente para o licitante, não se pode conceber o edital sem indicar os quantitativos, tá? É fundamental você saber. Por quê? Porque você vai estar obrigado, se você for vencedor, por aqueles quantitativos, não outros, mas aqueles, tá? Esse ponto é de suma importância, né? Você precisa saber. Segunda coisa que é muito importante para você poder elaborar uma proposta factível, uma proposta consistente. Quais são os órgãos participantes? Porque podem ser vários órgãos públicos que vão compartilhar aquele sistema para cada um deles realizar suas contratações. Quais são esses órgãos? Onde eu vou ter que cumprir a obrigação em relação a cada um desses órgãos? Se for compra, quais são os locais de entrega? Porque eu posso ter uma entrega, por exemplo, no município de São Paulo e posso ter uma entrega no município do Rio de Janeiro. Se for um órgão federal fazendo sistema de registro de preços, poderá acontecer. Então eu tenho problema de custos, fretes, etc. Tá? Então identificar quais são os órgãos participantes, né? Esse é o nome técnico, órgão participante, e os locais, se for serviço, onde eu vou executar os serviços e compra onde eu vou entregar os bens. Diria que, num primeiro momento, isso. E depois todas as atenções de quem participa da licitação. Peneira fina no edital, né? E aquilo que não concordar, que entender que não está correto, usa da impugnação
para evitar um mal maior mais na frente, a possibilidade de um mal maior. Professor, e perfeitamente isso que você falou, né, dos requisitos que devem ter uma atenção do licitante, são extremamente importantes para que ele monte a sua proposta de preço. Pensando, inclusive, que a sistemática de registro de preço vai gerar uma ata com um prazo de 1 ano, né, previsto a possibilidade de até 2 anos, né, e na manutenção desse preço, desses locais de entrega que você falou. Ainda, gostaria que você falasse um pouco sobre quais são os procedimentos, né, que a legislação permite que o procedimento auxiliar de registro de preço seja encaixado. Quais seriam esses procedimentos? A nova lei, Vivi, inclusive, ampliou essa possibilidade de forma expressa, tá? Porque o que acontece hoje ainda e está mudando com a nova lei? As leis atuais, a 8666 e a lei do pregão, elas falam de contratação, compra de bens e contratação de serviços. Elas não eram expressas quanto à possibilidade de contratação de obras. Então a gente tem aí uma jurisprudência de tribunais de contas e mais ou menos em uníssono aí, tudo isso puxado pelo Tribunal de Contas da União, que entende que sistema de registro de preço para obras só em casos excepcionalistas. Então a nova lei colocou um dedo nessa feridinha, se a gente considerar uma feridinha. De que maneira? Agora ele expressamente está admitindo obras e serviços de engenharia por registro de preço. E exige 2 requisitos. Quais são os requisitos? Na verdade é um requisito, porque o segundo requisito é requisito para qualquer sistema de registro de preço, mas ele lista os 2. O primeiro, mais importante, é que você tenha um projeto padronizado. E entenda, quando se fala de projeto padronizado, nós estamos falando de projetos idênticos, iguais. Se tiver uma pequena diferença, você não vai conseguir, como eu vou dizer, adaptar o preço para a nova realidade. Então tem que ser alguma coisa idêntica. E o segundo requisito, que eu disse que não é só de obras, é para qualquer objeto, compras e serviços também, é o fato da necessidade contínua da administração. Até porque o sistema de registro de preço ele é mais trabalhoso de você constituir. Ele é muito vantajoso para a administração, porque com uma licitação só ela mata vários contratos, mas o ônus que ela tem em contrapartida é de administrar. Então, quando é para várias necessidades contínua e permanente, se justifica e é muito bom. Se for alguma coisa que você vai comprar esporadicamente, eu me arrisco a dizer que na maioria dos casos é mais conveniente o sistema usual do que o sistema de registro de preços. Muito obrigada, professor Nivaldo. Eu é que agradeço. Mais uma vez falar com você. Parabéns de novo pela sua palestra. Muito obrigado. Espero que a gente se encontre novamente aí para conversar. Com certeza. E a convenção ainda continua, nós temos mais um dia aí, eu estou à tua disposição. Qualquer coisa é só falar comigo. Muito tá obrigada. Bom? Eu é que agradeço, Viviane. Obrigado.